Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar nossa aula do Casais Pastorais. Estamos utilizando um livro chamado Ao Amado Timóteo, da editora Fiel, e o tema da nossa aula de hoje é Estabeleça Prioridades. Nós vivemos num tempo muito corrido, principalmente as grandes metrópoles, com muitas demandas, a velocidade de informação e de demandas e necessidades, elas são intensas, elas acontecem o tempo todo. Se nós não conseguimos aí estabelecer as prioridades, aquilo que de fato precisa ser feito, quando deve ser feito, aonde eu preciso aplicar a maior parte do meu tempo, a gente acaba se perdendo nesse processo. E quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de comunidade, quando nós falamos de reino, essa verdade também se aplica. Então, o meu conselho é: prepare aí papel, caneta, faça suas anotações, suas considerações. Nós vamos trabalhar juntos alguns textos da Bíblia e trabalhar também alguns conceitos, tá bom? Então, fique bem à vontade, anote tudo, tenha sempre em mãos a Bíblia, um caderno, uma caneta. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem um texto do apóstolo Paulo que ele vai escrever ao jovem Timóteo que vai dar para a gente uma direção acerca desse tema, acerca desse assunto. Então, o texto diz o seguinte, né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Está registrada lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao verso 8. Gosto desse texto para trabalhar acerca de prioridades. Paulo, nesses dois versículos, a gente vai conseguir fazer um desmembramento desses textos, desses dois versículos, para falar sobre prioridade. Então, Paulo, ele vai falar para a gente não perder tempo com algumas coisas, né? Então, ele vai dizer assim: não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas. Ou seja, existem coisas que nós não devemos nem nos envolver com o nosso tempo. Existem algumas questões que não deveriam, que não devem fazer parte de uma discussão ou algum gasto de energia. Eu chamaria eles de roubadores de tempo. São coisas que não vão agregar, que não vão aumentar o seu patamar de conhecimento, não vão aumentar a sua piedade, não vão trazer nenhum benefício para a questão da família e muito menos para a comunidade. Mas elas são roubadores de tempo. Nós temos aí vários roubadores de tempo. Tem um pregador americano chamado John Piper que diz que as mídias sociais, as redes sociais, só vieram provar que nós não oramos por uma questão de prioridade. É incrível, se você quiser aí como uma indicação, se você puder ter acesso, tem um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes, e ele vai falar sobre como essas redes, como essas companhias, essas grandes estruturas, elas funcionam para que mantenham os seus usuários cada vez mais presos a uma tela, cada vez mais jogando conteúdo um atrás do outro, fazendo com que aquela pessoa que está utilizando fique ali. Mas aquele tempo gasto com esse tipo de situação é um tempo que não volta, é uma situação que acaba não acrescentando absolutamente nada, mas ela acaba roubando tempo. Então, observe as coisas que roubam o seu tempo, que não te acrescentam, que não te fazem uma pessoa melhor, que não vão te dar nenhum nível de conhecimento e não vai trazer sequer algum benefício. Na época do Paulo não havia as redes sociais, então ele falava dessas discussões intermináveis, né? Como diz um dito popular, né? Discutir o sexo dos anjos, ou seja, não vai dar em lugar nenhum, não vai acrescentar absolutamente nada, apenas roubar o seu tempo. Então, tome muito cuidado com os roubadores de tempo. Agora, Paulo vai dizer, ainda na fala dele, uma segunda coisa. Ele vai dizer a Timóteo: o exercício físico tem algum valor. Né? Eu chamaria essa expressão do apóstolo Paulo, dentro do nosso estudo, uso de algum tempo, mas não tudo. Ou seja, ele está dizendo: olha, o exercício físico tem valor. Ele tem um valor. Mas ele vai dizer, é pouco proveitoso, alguns textos vai dizer, né? O exercício físico, ele tem proveito, mas é pouco. Ele dura ali por um pouco tempo, ele não vai te dar ali
muita ação. Então, use pouco isso. Então, existem algumas coisas que são boas, que trazem um certo benefício, né? Mas nós não podemos prender toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todo o nosso esforço neles. Nós precisamos nos concentrar por algum período de tempo, mas não todo o tempo, e não um grande período de tempo. Paulo vai falar ao Timóteo sobre o exercício físico. Nós bem sabemos os benefícios de um exercício físico, né? Os benefícios cardiovasculares, os benefícios mentais, né? A oxigenação do cérebro, que permite a pessoa ali realmente ter uma desenvoltura de pensamento melhor, né? A questão da frequência cardíaca, a própria musculatura, para alguns casos, o peso, né? Então, tem valor, o exercício físico tem um valor, mas ele não pode ser de todo, né? Hoje, principalmente, nós temos hoje cada vez mais uma cultura do corpo, onde as pessoas gastam horas, horas e horas de academia, alimentação e tudo mais. É importante, mas não deveria gastar todo o nosso esforço, todo o nosso tempo. Poderia ser a questão do intelecto, as pessoas que passam uma vida inteira ali gastando a vida estudando, lendo, aprendendo em cursos, aulas, videoaulas, livros e mais livros, mas sem nenhuma aplicabilidade, sem realmente colocar ali a mão na massa, sem realmente ensinar alguém ou desenvolver um projeto que realmente traga algum benefício familiar ou para a comunidade. Nós precisamos não gastar toda a nossa vida em uma coisa que é boa, que é proveitosa, mas que não pode ser usada para tudo e todo tempo. O entretenimento, por exemplo, um passeio, um filme, hoje muito mais comum, né? Nós temos a facilidade de termos aí vários filmes, várias legendas à disposição, e uma palavra que se aplicava apenas à prática do exercício, agora ela entra também para o ramo do entretenimento, que é o maratonar. Então as pessoas falam, eu vou passar o final de semana maratonando. Elas não vão fazer exercício físico, né? Elas vão gastar ali um tempo de entretenimento, mas é uma enxurrada de entretenimento. Então vou gastar ali um filme que poderia ser uma coisa proveitosa para a família, para a pessoa, para relaxar, para descansar, para ter um tempo, gastar um sábado, um domingo, um dia inteiro apenas nisso, é pouco proveitoso. Né? Vai trazer algum nível de benefício, mas é pouco proveitoso. Então Paulo está dizendo, olha, rejeita fábulas profanas, não gaste tempo com isso. O exercício físico tem algum proveito, ou seja, vai fazer, faça de forma moderada, gaste um tempo apenas o necessário para fazer essa prática aqui, tem o seu benefício, mas não é tudo, não traz todo o benefício. E por fim, ele vai dizer, mas exercita-te na devoção, que é muito melhor, pois promete benefícios não apenas para esta vida, mas também para a que há de vir. Então, eu diria, foque naquilo que é importante. Se nós pensarmos sobre investimento, se você for pensar sobre investir, vamos dizer que vai ser colocado diante de você a seguinte situação: existem dois negócios, né? Duas coisas que você pode aplicar o seu dinheiro, o seu recurso. Uma, ela que vai trazer para você um benefício rápido, mas vai durar pouco tempo. Você vai aplicar seu dinheiro, ele vai trazer algum retorno rápido, mas por pouco tempo. E você então vai ter um outro negócio que, colocando o seu recurso, o seu dinheiro lá, ele vai te trazer um benefício já, mas a longo prazo, por muito mais tempo. Então, se você tivesse um bom recurso, como você dividiria o seu recurso? Aonde você colocaria mais ou menos dinheiro? Com certeza, você colocaria a maior parte do seu recurso, do seu dinheiro, naquilo que vai te dar retorno agora e vai continuar te dando retorno por muito mais tempo. Essa é a visão, essa é a ideia, essa é a intenção. É que a gente tenha isso, que a gente forneça, tenha um recurso por muito mais tempo, então a gente vai colocar mais recurso, mais dinheiro ali, porque ele vai dar um retorno para mim imediato e durante mais tempo. E aquele outro que vai dar um retorno imediato, mas durante um curto prazo de tempo, o que nós fazemos? Não é que nós vamos investir nada. Investe alguma coisa, mas vai ser um valor menor. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando.
Para aquilo que não vai te trazer nenhum recurso, não aplique absolutamente nada. Para aquilo que vai ter algum proveito, aplique alguma coisa, mas não aplica tudo. Mas aquilo que é proveitoso para agora e para frente, aplique boa parte do seu tempo, boa parte da sua vida, boa parte dos seus esforços precisam estar nesse lugar. Então, Paulo vai dizer que as discussões intermináveis, né, ou aquilo que não vai te trazer nenhum nível de acréscimo, não deveria nem fazer parte da nossa pauta, não deveria fazer parte do nosso dia, não deveria estar na nossa agenda de forma alguma. Mas ele também vai dizer que algumas coisas, elas têm um certo nível de proveito e nós precisamos saber utilizar e aproveitar essas coisas, né? Nós precisamos aprender a lidar com elas e a utilizar de forma racional, de forma inteligente. Mas ele vai dizer, olha, mas a piedade, e o que é a piedade? Piedade não é ter dó. Piedade, ela é muito ligada à nossa vida espiritual. Ela está ligada à nossa oração, à nossa leitura da palavra, ao nosso tempo de jejum, ao nosso tempo de adoração. Essa piedade, né, essa vida, né, ou as disciplinas espirituais, nós vamos ter uma aula para tratar especificamente de disciplinas espirituais. Essas disciplinas espirituais, elas são extremamente importantes para nós, porque elas trazem benefício para agora, para o que vivemos hoje, né? Para o que vivemos agora, e também traz benefícios futuros. Então, a prática da devoção, a prática da piedade, ela traz benefícios imediatos e elas traz benefícios a longo tempo. Então, nós precisamos nos exercitar nessa prática, nós precisamos executar essas atividades constantemente. E nós precisamos fazer isso fazendo uma boa administração de tempo, tá bom? Então, dentro do livro, o autor, né, o escritor, o colega do nosso Timóteo, pastor que está escrevendo, elenca ali várias situações. Eu diria que nós, praticamente ali, durante os dias, nós equilibramos, ou durante a nossa vida, nós equilibramos diversos pratos. Nós equilibramos o prato da família, nós equilibramos o prato do ministério. Nós estamos ali quase sempre por conta do tempo, das agendas, das necessidades, das coisas que de fato são necessárias. Nós estamos ali equilibrando a nossa vida para que a gente consiga ali manter o espetáculo, né? Manter ali as coisas tudo em ordem, sem realmente causar nenhum nível de prejuízo. Então, nós precisamos entender quais são esses diversos pratos. Eu vou elencar para vocês alguns desses pratos, algumas dessas áreas que nós atuamos e a importância deles para que a gente não perca ali uma ordem de prioridade, né? Uma primeira coisa que eu quero destacar é que nós somos discípulos. Eu definiria discípulos como uma pessoa que é moldada pelo ensino. Uma pessoa que é moldada pelo ensino, ela é um discípulo. Então, a primeira coisa que nós somos discípulos, porque nós somos moldados pela palavra de Deus, nós somos moldados pelas Escrituras. A partir das Escrituras é que nós nos moldamos como ministros do Evangelho. A partir das Escrituras é que nós devemos nos modelar como cônjuges, né? Como esposo, esposa, como filhos, como pais, como colegas, como vizinhos. Então, a palavra de Deus, ela é ela é o óculos pelo qual nós olhamos todas as coisas. As nossas relações sociais, elas devem ser enxergadas a partir das escrituras. As nossas relações espirituais, elas precisam também ser olhadas a partir das escrituras. Ou seja, as escrituras, ela é o óculos pelo qual nós olhamos tudo. Um dos termos mais usados hoje, né, é a cosmovisão. É a partir de como nós lemos o mundo. É óbvio que um historiador vai ler o mundo a partir das histórias, dos dados históricos, das ações humanas, né? Talvez um biólogo ele leia o mundo a partir das composições biológicas, a partir das várias ações que existem na natureza, né, ou nos organismos e tudo mais. O cientista vai se basear a partir da sua cosmovisão, o filósofo vai se basear na linha de pensamento. Nós nos baseamos pelas escrituras. Nós nos baseamos pelo que ela diz. Então, todas as nossas relações, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, elas estão e devem estar balizadas pelas escrituras.
todo nível de conselho nosso, todo nível de orientação, a nossa família ou alguma pessoa da nossa igreja, ela precisa estar dentro das Escrituras. Ela não pode ser apenas um conselho motivacional. Os nossos comportamentos, as nossas decisões, elas não podem ser baseadas no achismo. Nós precisamos entender as Escrituras e os princípios das Escrituras. Então, nós precisamos aí praticar isso. Então, a primeira coisa que eu quero destacar que, ao meu ver, é a mais importante, é que nós somos discípulos, porque a partir dela, todas as nossas relações e todas as nossas atividades devem ser moldadas pelos ensinos, pelas escrituras, tá? Uma outra questão que nós não podemos deixar de observar é que nós somos família. Nós pertencemos a um lar, nós pertencemos a um lugar, nós pertencemos uma relação mais estrita, né? O Salmo 128, ele vai falar do homem bem-aventurado, né? E aonde que o homem é bem-aventurado, o homem mais do que feliz, ele encontra o resultado da sua felicidade no lar. Ele fala da esposa dentro do lar, ele fala dos filhos na mesa, né? Então nós somos a família. Nós pertencemos a uma família, né? A Paulo vai dizer que o marido já não é de si mesmo, ele é da sua esposa. A esposa não é de si mesmo, ela é do seu marido. Ele vai dizer que o pai tem a responsabilidade do ensino, do exemplo, né? Do ensinar enquanto caminha, enquanto senta, ao entrar, ao sair, ao levantar e ao deitar. A responsabilidade do transmitir, né? A fé. Então nós precisamos ter isso. E nós somos filhos, a necessidade que nós temos de honrar nossos pais, de respeitar nossos irmãos. Então nós somos uma família. Nós não podemos perder o senso de família. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não cuida da família, ou aquele que não cuida quem é dos seus, é pior do que o negou a fé, e é pior do que o descrente. Então, a família, ela é validadora do nosso ministério. Paulo vai chegar a dizer que aquele que não cuida bem da sua casa não pode cuidar das coisas de Deus. Então, a gente pode ser muito bom, a gente pode ser didático, a gente pode ser inteligente, a gente pode ser articulado, nós podemos ser pessoas assim que sabem liderar, mas se não cuidar bem da família, perdeu aí. É fator que barra o início da vida ministerial se nós não tivermos uma boa relação com a família, né? Um bom governo familiar, uma boa administração familiar, ela reforça o ministério, né? Ela ressalta o ministério. Então, muito importante, nós nunca perdemos de noção, não apenas para exercer o ministério, mas para a glória do nome do Senhor. Paulo, o autor aos Hebreus, vai dizer que bendito entre todos deve ser o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ou seja, bendito entre todos os homens, é uma coisa abençoada. A família, a relação do homem e da mulher é uma coisa abençoada, é uma coisa bendita entre todos os homens, né? E é assim que ela deve permanecer. E nós não podemos perder essa visão de que, dentro dessas muitas atividades que temos, nós somos família. Um outro quesito muito importante é nós somos trabalhadores. Nós precisamos encarar isso, essa realidade. Eu não vou dizer que é uma dura realidade, é uma boa realidade. Nós somos trabalhadores, nós desenvolvemos atividades. Se você pegar as escrituras, você vai perceber que muitas e muitas vezes as escrituras vão usar figuras laborais, figuras de trabalho, para dizer quem nós somos. Né? Então ele vai dizer que nós somos ceifeiros, nós somos servos, né? Nós somos cooperadores, nós somos dispenseiros, né? Então, várias e várias vezes a Bíblia vai tratar da igreja ou da pessoa como numa figura de trabalho. E é exatamente isso. O próprio Jesus vai dizer: olha, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Né? Então, nós precisamos entender que nós somos pessoas que trabalham. E todo trabalho, ele exige um certo nível de desgaste. Mesmo aquelas pessoas que desenvolvem uma atividade de escritório ou dentro de um ambiente que não é um exercício físico, mas ele exercita a mente, né? O psicológico, alguns usam demais a fala. Então,
todo trabalho é cansativo. Não existe trabalho que não é cansativo. Quando nós transportamos essa verdade para dentro das nossas igrejas, não existe igreja sem trabalho. Né? Aquela igreja tem muito trabalho, tem muita coisa, mas é assim mesmo. Sempre, e tem que ser assim, isso é saudável. Sempre vão ter novos membros, né? As pessoas novas na fé, que precisam de instrução, que precisam de acompanhamento, que precisam de encorajamento, que precisam sim de serem exortadas, né, de serem ali chamadas a uma boa prática de fé. E óbvio que ao longo que nós vamos lidando com essas pessoas, muitas outras demandas vão se tratando, relações de casamento, relações de pais e filhos, a própria relação que às vezes a pessoa tem no processo de libertação ou de santificação, né, de se libertar de algum tipo de prática, algum tipo de vício, e ela precisa de acompanhamento, e isso é trabalhoso, trabalhoso. O próprio ensino da palavra de Deus, né, um tempo dedicado a estudar, a preparar um bom estudo, a preparar um bom sermão, precisa se gastar tempo com isso, nós precisamos nos dedicar, né, à leitura, a ler livros, a ouvir pessoas, a adquirir conhecimento através de cursos, tudo isso para melhor atender a comunidade. E tudo isso é trabalho. E temos que ser identificados como trabalhadores. Paulo vai dizer aos Coríntios que ele trabalhou, ganhou dinheiro nas suas próprias mãos para não ser pesado para a igreja, para não ser pesado para a comunidade. Paulo chega a dizer que ele tem o direito, ele teria um direito, assim como outros irmãos, como o próprio Pedro tinha, recebia uma certa ajuda, né, para fazer ali a obra, e Paulo vai dizer, olha, o animal quando está trabalhando, não se amarra a boca dele, né, ele precisa ali, ainda que trabalhando, de adquirir, de comer, de adquirir o seu alimento, ali, o seu sustento, mas ele chega a dizer, olha, mas eu trabalhei, para não ser pesado para os irmãos. Então, a gente precisa ter entre nós essa ideia de sermos trabalhadores. E não apenas na questão do evangelho, né, mas trabalharmos de verdade, temos ali a nossa atividade, né, os irmãos que têm as suas atividades, eu não diria essa palavra seculares, né, mas os irmãos desenvolvem a sua atividade, fazerem bem feito, né, Paulo vai chegar a dizer isso, que nós devemos fazer todas as coisas, né, todas as coisas que nós realizemos, nós devemos fazer para a glória de Deus Pai, né, a nossa relação de trabalho, nós vamos ser trabalhadores exemplares, então as pessoas precisam nos ver trabalhando, né, Paulo vai chegar a dizer aos Coríntios que os homens nos reconheçam como dispenseiros, né? Ou seja, que as pessoas nos vejam como pessoas que trabalham, que desenvolvem, que estão ali, que fazem com um certo nível de excelência. E isso é muito importante, ser identificado como trabalhador. Um outro. Então, essas coisas nós precisamos, assim, sempre tomar muito cuidado. Eu elenquei aqui 3 figuras, né? O discípulo, a família e o trabalho. Nós poderíamos aqui levantar algumas outras questões muito importantes. Eu te motivo aí você colocar, você escrever no seu papel quais outros papéis que são importantes dentro esse equilíbrio, né? Dentro dessas prioridades, quais são as coisas que você entende que precisam assim, ser priorizadas segundo a palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Isso é muito importante a gente ter sempre em mente essas questões. E aí a gente precisa manter o equilíbrio, manter o equilíbrio. Quase sempre nós pecamos na questão do equilíbrio, nós tendemos para um lado, nós puxamos para o outro. Nós vemos o apóstolo Paulo, né? Aliás, nós vemos o apóstolo João escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, a mandado do próprio Cristo, né? Jesus narrando para ele essa carta, e ele fala: conheço o seu trabalho, conheço que você prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas na verdade não são. Mas ele vai dizer: mas tenho contra ti que deixaste, né, o primeiro amor. Então, às vezes a gente caminha muito forte para um lado, né? No caso da igreja de Éfeso, ela na parte da doutrina, do conselho, do provar a liderança, mas pecava na parte do amor a Deus, né? Desse amor intenso, desse amor evangelístico, desse amor piedoso, né? Focando talvez apenas na performance. Isso é um problema. Então, nós precisamos aprender a equilibrar bem esses pratos. E como é que a gente consegue, ou quais são as ferramentas que nós podemos utilizar
para manter esse equilíbrio, né? Para manter a nossa vida de uma forma equilibrada. Então, vamos ali ver 3 ferramentas, podem haver mais, existem mais, mas vamos focar em 3 ferramentas que podem nos ajudar a manter o equilíbrio, tá? Então, a primeira ferramenta que eu quero dizer é mantenha sempre um coração ensinável. Tenha sempre um coração ensinável. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. Quando nós nos fechamos, quando nós não ouvimos absolutamente ninguém mais, quando nós nos fechamos a qualquer nível de ensino, a qualquer nível de conselho, a qualquer nível de aconselhamento, então nós ganhamos um grande problema com isso. Né? Então, ter um coração ensinável nos ajuda muito, mas muito, a mantermos o nosso equilíbrio. De tempos em tempos, nós precisamos ter alguém que fale ao nosso coração, alguém que nos corrija, alguém que nos dirija. Mas é óbvio que a gente não deve passar a nossa vida inteira ouvindo todo mundo. Isso é impossível, é insano, inclusive, né? Mas existem, nós precisamos de ter pessoas, né? E aí eu estou falando dos nossos pastores, da nossa liderança, pessoas que têm demonstrado pela vida um comportamento fiel a Deus, sadio com a comunidade. Então, quando essas pessoas vêm falar conosco, né? Quando elas vêm nos orientar, quando nós temos a oportunidade de ouvi-las, nós precisamos ter um coração muito aberto, muito ensinável, muito dobrado diante de Deus e diante dessas pessoas que, com muita graça, com muito amor, passa para a gente esse ensino. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, ensina homens a ensinar aos outros homens. Né? Então, Paulo está dando o caminho para Timóteo de um coração ensinável. Né? O próprio Jesus, quando ele conversa com Pedro, ele vai dizer, olha, quando você se converter, você vai, encoraje os seus irmãos. Então ele está falando, olha, você precisa primeiro ouvir o que eu estou te dizendo, você precisa primeiro se voltar para a minha verdade, e quando isso acontecer, vai lá e faz você o mesmo, né? Ajuda o seu irmão, ajuda as pessoas a tomarem o rumo certo na vida, e isso é extremamente importante, ter pessoas que falam ao nosso coração. Tem um fator histórico que eu acho muito bonito na história da igreja. Acontece em algo em torno de 1700, entre os morávios, quando um grupo de pessoas refugiadas, eles vão parar ali num condato e eles vão começar a conviver. São pessoas crentes, que amam a Deus, mas que quando se juntam e vieram de 2 lugares ou mais lugares, eles começam a não se concordar com algumas questões teológicas. E há muitas discussões ali entre eles. E um dia um homem, que era o dono do condato, que é o conde de Zinzendorf, ele prepara um sermão e fala sobre a questão da tolerância, do amor, do cuidado, do respeito. E eles ali, alguns historiadores, né, do seu registro, vão dizer que aqueles homens têm um batismo de amor, né, eles são transformados, há uma tolerância entre eles, há uma graça entre eles. E a partir, mesmo eles tendo visões distintas sobre alguns pontos da Bíblia, né, alguns pontos laterais, né, da Bíblia, não são pontos cruciais da Bíblia, mas são algumas questões de visão, como até hoje nós temos no nosso meio pessoas que enxergam alguns pontos teológicos de forma distinta, alguns eventos das escrituras em tempos distintos, né? Então eles começam a ser mais tolerantes, mais amorosos, e depois desse fato, esses homens eles invadem a história, montando uma reunião de oração que dura por 100 anos. Eles oram 7 dias da semana, 24 horas por dia, ou seja, durante 100 anos, todos os dias e todas as horas. Esse movimento dos morávios, eles aconteceram no movimento de oração, e posteriormente eles se tornaram um grande grupo de missionários, enviando missionários para todo o mundo, impactando o coração de pessoas muito importantes, séculos adentro. Então, a importância de nós termos um coração ensinável. Quando eles ouviram um homem piedoso, abrir as escrituras, ensinar sobre convívio, sobre comunidade, como que se vive, né? Romanos vai dizer sobre isso, Romanos capítulo 14 vai falar que nós precisamos ser tolerantes com os mais fracos. Então, nós precisamos ter um coração ensinável. Quando as escrituras
ser nos apontado, quando alguém em amor nos corrigir, nos orientar, ou até mesmo um livro, um bom livro, né? Ele apresentar para nós uma prática, uma forma, nós precisamos nos inclinar a essa verdade, a este ensino. Uma outra forma de nós mantermos o equilíbrio é fazendo reflexões constantes. Nós precisamos sempre que possível, sempre que nós conseguimos, que fazemos com um certo nível de frequência, nós precisamos parar para pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo, a obra que nós estamos realizando, se aquilo que nós estamos fazendo é a melhor forma. Às vezes o que nós estamos fazendo, da forma que estamos realizando, ela é, ela é a forma, né? É o que tem que ser feito, mas nós precisamos pensar se ela é a melhor forma, se ela é a melhor maneira, né? Se aquela forma ela está sendo a mais efetiva, né? Então nós precisamos sempre parar e pensar sobre isso. Será que eu estou sendo um bom marido, uma boa esposa? Será que eu estou sendo um bom filho, um bom pai? Será que eu estou sendo um bom ministro? Será que a forma que eu ensino, a forma como eu conduzo, ela está sendo a melhor maneira? Estou fazendo em amor. As minhas intenções são as melhores, né? Os meus pensamentos são os melhores possíveis para aquela prática. Mas será que ela é, de fato, a melhor maneira de se fazer? Né? Nós precisamos fazer isso. Nós vemos o texto da ceia em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vemos isso, né? Paulo chamando a igreja de Coríntios à reflexão, ao pensamento, né? Examine o homem a si mesmo, e então beba do cálice, coma do pão, né? Então ele chama antes da participação da ceia, né? Antes do memorial dado por Cristo, aqueles que o seguem, aqueles que acreditam nele, ele chama o homem à reflexão, ele chama o homem ao pensamento. Nós vemos o próprio Jesus tendo essa prática quando ele chama os discípulos e diz o que as pessoas dizem que eu sou, né? E ele chama os seus discípulos a pensarem, a, a tentarem tirar conclusões, né? Até que o Pedro ele é direcionado pelo Espírito Santo, é iluminado pelo Espírito Santo para falar sobre quem é Jesus, né? É o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então nós precisamos ter este tempo de reflexão, que a Bíblia vai chamar de meditação, né? Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes de qualquer uma das coisas dessas, né? Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A sua alegria está na palavra de Deus. E na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite, né? Vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? Então, quando nós mantemos uma vida equilibrada, através da reflexão, do pensamento constante, né, nós evitamos desperdício de tempo, nós evitamos algumas situações e que nos ajudam a manter o nosso nível de equilíbrio. Então, façam reflexões constantes e reflexões sinceras, verdadeiras sobre si mesmo, né? Então, nós precisamos aí de tempos em tempos fazer reflexões acerca da nossa prática, daquilo que nós estamos fazendo. E por fim, uma importante ação para manter o equilíbrio, sempre que você perceber que você está fora de rota, corrija a rota. Não tenha medo, não tenha vergonha de dar um passo para trás. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir perdão. Tem uma história de um pastor conhecido, pastor chamado Estevão Fernandes, ele conta essa história, um pastor de uma igreja batista da Paraíba. Ele fala sobre isso, ele fala que num dia, acho que pela manhã, ele havia brigado com a esposa, ele foi para o culto fazer, e naquele dia era culto de Santa Ceia. E ele pede para o irmão ir conduzindo o culto, e quando ele percebe que não tem mais o que fazer, que o único caminho que ele tem que fazer é este, ele se levanta e diz para a igreja, irmãos, os irmãos vão celebrar a Santa Ceia, eu vou pedir para o pastor celebrar, um pastor colega celebrar a Santa Ceia, mas eu vou descer e eu vou falar com a minha esposa, porque hoje de manhã eu briguei com ela e eu saí de casa sem fazer as pazes, né? Então aquele pastor vai saindo ali da igreja, né, em direção à casa dele, e uma irmã para ele no meio do corredor e fala assim, pastor, se eu já amava o senhor, se eu já
gostava do Senhor, hoje eu te admiro ainda mais. Então nós precisamos aprender a corrigir rota. Né? Se falou uma coisa que não deveria ser dita, se comportou na família de uma forma que não deveria ter se comportado, como Paulo vai dizer, né, que nós não devemos irar aos nossos filhos, né? Então, se porventura teve um comportamento equivocado, seja na comunidade da igreja, seja na família ou em qualquer outro ambiente, que a palavra está nos corrigindo, ou até mesmo na nossa prática devocional, a gente está deixando de ter uma vida devocional, um cuidado com a leitura, um cuidado com a oração, um cuidado com a adoração, um cuidado com o jejum. Se nós temos percebido que alguma dessas coisas tem fugido da ordem, nós não podemos deixar de corrigir essa rota. Então, corrigir a rota é muito importante. E quase sempre alguns homens eles preferem não corrigir a rota, seguir seu próprio caminho. Posso estar enganado, talvez esteja enganado, mas eu tenho uma ideia de que Saul errou muito menos do que Davi. Saul errou muito menos do que Davi. Porém, é, Saul se arrependeu muito menos do que Davi se arrependeu. O Davi cometeu erros grosseiros, erros pesados, mas quando foi advertido, quando foi corrigido, ele demonstrou um coração dobrado, um coração quebrantado. Ele vai dizer que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Então nós precisamos aprender a corrigir a nossa rota, o nosso caminho. Então, sempre que necessário for, corrija a rota, porque fazendo isso, você vai manter o equilíbrio. Então, quero aqui finalizar a nossa aula falando sobre isso, né? Não perca tempo com coisas inúteis, gaste algum nível de tempo com uma coisa que vai trazer um certo nível de benefício, mas não gaste todo o seu tempo, e gaste bastante tempo com aquilo que é proveitoso para agora e aquilo que vai te dar benefício para o tempo futuro, que é a piedade, tá bom? Não se esqueça que nós atuamos em muitas situações e nós não podemos perder a percepção de que nós somos discípulos, de que nós pertencemos a uma família, de que nós somos trabalhadores, né? E também, para manter o equilíbrio, sempre precisamos ter algumas práticas, né? Então, tenha sempre um coração ensinável, faça reflexões constantes e sempre que necessário, corrija a rota. Deixo aqui a minha palavra de gratidão aos irmãos. Espero que essa aula tenha ajudado a cada um de vocês a pensarem um pouco, a refinarem um pouco. Essa aula vai ficar disponível dentro da nossa plataforma e junto com a nossa aula vai também o material que foi preparado para essa aula, para que você tenha em mão, você pode aí utilizar, fazer as suas anotações, tá bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua vida muito, tá bom? Que você possa aí aproveitar cada vez mais desse curso tão abençoador que tem se estendido a nós através da nossa igreja, da nossa comunidade, por exemplo, para Cristo de Vila Jaguara, através do nosso pastor-presidente, pastor Orlando Máximo Campos. Deus abençoe a sua vida e Deus te abençoe em nome de Jesus.